Estamos usando o Google Meet, porque o Google Meet é o que eu uso em aula. Então, eu mantenho o Google Meet, porque, né, vocês já viram que essa teacher aqui tem né, um certo problema aí com a tecnologia. Não tem problema não, é que, na verdade, eu tenho problema para aparecer aqui. Esse é o meu problema. E aí, por isso, eu faço a aula pelo Google Meet, porque aí eu me sinto realmente dando aula para vocês, né? Não é só um vídeo no YouTube, é só uma live no YouTube, é uma aula que a gente está juntinho. Então, aí, compartilhando com vocês, Expressing Disagreement, aula de número 31, discordando com alguém em inglês. Então, disagreement. Na semana passada, a gente viu agreement, que é a concordância. Então, to agree é concordar com alguém, disagree é discordar de alguém. Ok? Então, when you disagree, você discorda. Tá passando por aí, me viu? Não se inscreveu ainda? Se inscreve aqui, Kelly My Academy. Se inscreve aqui, porque muitos vídeos vão vir. Eu espero que ainda entre um até sexta-feira. Não vou falar qual, mas vai entrar. E me segue lá no Instagram. No Instagram, no meu ID, né? Kelly My Academy também. E eu sou a Teacher Kelly. Como eu falei, eu vou estar com vocês toda terça, every Tuesday at 1. Excepcionalmente essa semana, porque teve a live, essa aula aconteceu ontem, só que a teacher aqui deletou. Ok? So let's start. Para começar, o basicão. I disagree. I disagree. Lembra que eu falei? I agree, eu concordo. I disagree, eu discordo. Então, agree e disagree. Por isso que a gente tem agreement e disagreement. Ok? Concordar e discordar. Next one. I have to disagree with you about that. Eu já botei um that ali no meio que nem existia. Mas é um exemplo de como vocês podem completar. Ok? I have to disagree with you about. Então, vamos começar pela principal. I have to disagree with you. Eu tenho que discordar de você. Eu tenho. Have to, eu tenho. I'm sorry, a vizinha chegou, né? E hoje não é arrastação, hoje é cantoria. Então, se vocês virem aí, ouvirem, é a vizinha cantando, né? Que vai ficar para a prosperidade, né? Então, I have to disagree with you. Eu tenho que discordar de você. Eu tenho que discordar de você. I have to disagree with you. E aí, eu chamo atenção para o que eu falo sempre. Quando vocês virem uma palavra, vejam o que vem antes e depois dessa palavra. Por quê? Por exemplo, eu falei, I have to disagree with you. Eu tenho que discordar de você, né? Eu não sei, gente, I'm sorry, mas português é o que eu falo, né? É um problema. Então, eu tenho que discordar com você, eu tenho que discordar de você, né? Só que em inglês eu não uso of you, eu uso with you. Então, you agree with someone, you disagree with someone. Então, você concorda com, ok? Agree with, disagree with. Então, prestem atenção na preposição. E o have to, a gente usa quando fala sobre obrigação, né? Uma necessidade muito forte, digamos assim, uma obrigação. I have to, eu tenho que disagree. Eu tenho que disagree. Gente, e hoje é só quarta, hein? Only Wednesday. Wednesday. É só quarta, just, you know? Ó, agora começa a arrastação. Forró, forró. Então, eu tenho que discordar de você. I have to disagree with you. Let's move on. Tá? Change? Muda? I'm afraid I have to disagree. Esse afraid não é aquela ideia de você ter medo. Tipo, eu tenho medo de cachorro, eu tenho medo de borboleta, I'm afraid of dogs, I'm afraid of butterflies, I'm afraid of birds. Não é esse, eu tenho medo. Entendeu? Seria eu tenho receio. I'm afraid I have to disagree. Então, eu tenho receio, ou eu receio que eu tenho que discordar de você. Eu receio que eu tenho que discordar de você. I'm afraid I have to disagree. E aí vocês podem completar, porque você já sabe que é disagree with someone.
Então, I'm afraid I have to disagree with you. I have to disagree with my father. I have to disagree with her. I have to disagree with him. I have to disagree with you, plural. I'm afraid I have to disagree. Então, eu receio ter que discordar. I'm afraid I disagree. Pode tirar o have to. I'm afraid I disagree. Eu receio que eu discordo. I'm afraid I disagree. Actually, I think. Actually, I think. E aí, presta atenção. Actually, você vai falar assim, mas atualmente eu acho, teacher, peraí, mas não é discordância, agora é opinião. Presta atenção no que eu vou falar para você. Actually, não é atualmente. Actually é o que a gente chama de false friend, né? Aquele amigo da onça. Um amigo falso, um falso cognato, né? A gente fala falso cognato, mas em inglês é um false friend. Então, é um amigo muito do falso que você acha que é, mas não é, né? Você tem um amigo assim? Eu tenho, actually, né? Actually. Actually não é atualmente. Então, quando você lê, você fala assim, atualmente eu acho, eu penso. Não. É, na verdade, eu acho. Então, assim, o actually, ele já vem com essa ideia de quando você vem com actually, é tipo, vem coisa ao contrário aí. Vem alguém discordando, né? Então, a ideia de ter essa frase aí é, a gente não precisa falar I don't agree ou I disagree para estar discordando de alguém. Estar discordando para discordar de alguém. Que horror, gente. Que horror, né? Então, fazer o quê? Vamos continuar, né? Eu não tenho que usar o disagree ou I don't agree. Eu posso usar outras maneiras, e a gente vai ver muitas delas hoje. Muitas, algumas. Algumas, muitas. Né? E uma delas é essa. Actually, I think. Então, ó, de novo. Actually, não é atualmente. Mas, teacher, como é que eu falo atualmente? Você pode falar currently, né? Porque current vem para o atual. Por exemplo, ano atual, current year. Meu salário atual, current salary. Meu marido atual, current husband. Sei lá, né? Se troca de marido, I don't know. Né? Então, current husband. Essa semana, current week, current year, current month. Ok? Então, o current, ele vem muito de atual. Então, você pode usar currently ou nowadays, que seria hoje em dia, nesses dias, que tem these days, né? Mas é muito usado também o nowadays. Então, você tem essas duas possibilidades, nowadays e currently. Mas actually é na verdade, ok? So, actually é na verdade. Então, actually não é atualmente. Vamos mudar aí. Actually, I think. No, I don't think so. No, I don't think so. E aí, eu paro e falo para vocês o seguinte: quando a gente pensa em português, a gente fala assim, eu acho que sim, eu acho que sim. E aí, quando a gente vai passar para o inglês, a gente fala assim, I think yes. I think yes, no. No, 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 no. Você vai falar, I think so. Isso a gente viu na semana passada. Se você não sabe como concordar com alguém, vai lá na semana passada, aula de número 30. Como concordar com alguém em inglês. Então, se eu não posso falar I think yes, eu também não posso falar I think no. Eu acho que não. Esse eu acho que não seria o I don't think so. I don't think so. Então, eu acho que não. Então, lembra só. Eu acho que sim, I think so. Eu acho que não, I don't think so. Ok? Então, é uma outra maneira de discordar. Não, I don't think so. Lembra disso, ok? I think so, I don't think so. I think so, I don't think so. I guess so. Ok, I guess so. I suppose so.
E aí, a gente vai continuando, que nem vocês viram na semana passada. Na semana passada, a gente viu exatamente isso. Inclusive, essa parte de I guess, I suppose, I think, a gente já viu na aula de número 29, 29, quando você expressa uma opinião, maneiras diferentes de expressar a sua opinião. Essa é a aula de número 29, que foi há 2 semanas atrás. Então, volta lá, assiste, ok? Outra maneira, I see things differently. Então, eu vejo as coisas de uma maneira diferente. Eu vejo diferentemente. Eu vejo as coisas diferentemente. Eu não sei se isso existe em português. Eu falo muito isso, mas é verdade, gente. Porque conforme você vai falando inglês o tempo todo, todo dia, né? E sábado e domingo, você tá na aula, assim, às vezes de reposição. Mas, assim, você tá assistindo uma série, você tá assistindo um filme, você meio... Eu tô falando por mim, tá? Tô falando por mim. Euzinha aqui, depois de 28 anos dando aula. Às vezes o português fica meio falho, né? Então, assim, eu não sei se a gente pode falar dessa maneira, mas eu não vou dizer que eu traduziria, porque não é uma tradução, mas é uma associação. Eu estou associando com o que eu falaria em português. Eu vejo as coisas de maneira diferente. Seria isso. Eu vejo as coisas de maneira diferente. Então, I see things differently, né? I see things differently. I don't think that's the case. Eu não acho que seja o caso, né? Eu não acho que isso é o caso, que é o caso. I don't think. Eu falaria, I don't think that's the case. Eu acho que não seja o caso, né? Eu não acho que seja o caso. É melhor. Eu não acho que seja o caso. I don't think that's the case. I don't think that's the case. I don't think that's the case. Sorry, but I don't agree with you. Foi aquilo que eu falei. Você pode falar I disagree ou I don't agree. I disagree with you, I don't agree with you. Os dois estão corretos, ok? Sorry, but I don't agree with you. Sorry, but I disagree with you. Sorry, me desculpa, mas eu não concordo com você. Sorry, mas eu não concordo. Ou então, sorry, but I disagree with you. Sorry, mas eu discordo de você, ok? E aí vem aquela ali que você, né, não concorda de jeito nenhum. Nenhum. Tipo, ai, o teacher Kelly é péssima. Ou, I strongly disagree. I strongly disagree. I completely disagree. Então, eu discordo completamente. Eu discordo completamente. I strongly disagree. I completely disagree. Ok? Outra questão ali, ó, linda. I totally disagree. Eu discordo totalmente. I totally disagree. I totally disagree with you. Totally. Ok? Eu discordo totalmente. E aí, como bônus, nessa aula, a gente viu como discordar de maneira geral. E agora a gente vai ver informalmente. E logo depois vai ter maneira formal também. Então, a aula de hoje, ela tem 2 bônus. Além da maneira geral, que é o que você veria, a gente dividiu para informal e formal. Então, você pode discordar da maneira que você quiser, tá? E esqueçam os proibidos. Aqui não tem cancelado. Não, aqui não rola cancelamento. Não rola cancelamento. Let's go, guys. Nope, I don't see it that way. Nope. Gente, o que é nope? Nope é uma maneira informal de falar não. Ah, mas aí tem mais 2 letras, dá mais trabalho. Ah, mas é legal. Nope. Nope. Ah, it's difficult. Nope. Nope. Posso falar no? Pode. No, I don't see it that way. Claro que pode. Pode usar um no. Mas, se quiser, pode usar nope também. Nope. I don't see it that way. Eu não vejo desse jeito. Eu não vejo desse modo, né? Eu não vejo desse modo. I don't see it that way. Esse it, ele vem substituindo a situação, a opinião que a pessoa falou. Ah, falou X. I don't see it that way. Esse it é exatamente a opinião da pessoa, que a pessoa acabou de falar. No, I don't see it that way. Teacher, você não está comprando aquilo?
Aquele? Ah, vai, aí não é comprando, pelo menos nesse sentido de gastar dinheiro, né? E aí vem aquilo que a gente fala, que eu acabei de falar, e eu vou repetir, que eu falei ontem, e vou repetir hoje também. Quando a gente fala assim, ah, traduzir está proibido, não é que traduzir está proibido. Você só tem que tomar cuidado com a tradução, porque a tradução literal, a tradução ao pé da letra, às vezes não quer dizer aquilo que está ali. Então, se você olha uma situação, né? Você está vendo uma série, tem duas pessoas conversando, e do nada a pessoa fala assim, I'm not buying that. Elas estão conversando no escritório. Duas coisas. Não tem ninguém comprando. Ai, não faz sentido nenhum, não entendi nada. Sim, é porque você precisa ver dentro do contexto. Dentro do contexto, eles estão no escritório conversando. Então, provavelmente, é uma conversa, é um debate, né? Tem opiniões. E aí a pessoa não concorda. Então, tipo assim, eu não estou comprando essa ideia. A gente usa isso em português. Quer dizer, não sei se usa mais, mas antigamente se usava. E não estou comprando essa ideia, não. Não comprei a ideia, não. É mais ou menos isso. Então, esse I'm not buying that é tipo, ok, não estou comprando, mas no sentido de, não concordo. Não estou acreditando muito nisso, não. Entendeu? Então, esse buy aí não é comprar. Entendeu? E aí, de novo, eu falo para vocês. A questão não é traduzir, a questão é como você faz essa associação, essa ligação com a sua língua, com o português. Entendeu? Então, tem que tomar cuidado com a tradução por isso. Então, o que que eu sempre falo? Traduziu. Ah, não estou comprando aquilo. E, mas isso não faz sentido nenhum. Então, joga a frase toda no Google. Google it. Né? Que Google pode ser um verbo, sabia? Não? Agora você já sabe. Google pode ser um verbo. Então, Google it. E aí você bota a frase inteira. E vê o que que o Google vai te falar. Entendeu? E não foi. Não foi? Então, joga no Google e escreve meaning. Meaning. Ele vai dar o significado da expressão para você em inglês. E aí você tenta ver do significado. Se você é iniciante, tenta ver se pelo significado em inglês, a explicação em inglês, você consegue entender. Se você não conseguir, gente, realmente aí usa o tradutor, não tem problema nenhum. O que a gente fala é saber filtrar. Você tem que saber filtrar. Usei o Google Tradutor. Ele agora está muito melhor do que ele era antigamente. Mas não fez sentido nenhum para mim, então não é aquilo. Então joga no Google e procura o meaning, significado em inglês mesmo. E aí você vai ver o significado da expressão, porque a gente tem várias expressões, várias gírias, muita coisa diferente. E se traduzir ao pé da letra realmente não vai fazer sentido. Então o problema com a tradução é esse, ok? Yes? So no, I'm not buying that. Nah, I'm not feeling that. Esse na é outra coisa, é outro sinônimo para no, informalmente. Na, I'm not feeling that. Esse feeling não é o feel pain, não é o sentir dor, sentir cansaço, mas é I'm feeling, é você ter aquele, eu vou dizer, um instinto, não é, você está tendo um feeling, você está tendo uma vibração, gente, viu como é que é difícil traduzir? Né? Mas é tipo assim, não, I'm not feeling that. Eu não tô muito ligada a isso, não. Não tô gostando muito disso, não. Tipo, e não tô gostando, não. Não tô concordando com isso, não. Entendeu? Esse é o feeling, tá vendo? É outro, que se você for traduzir ao pé da letra, eu não estou sentindo aquilo, né? Vai ter dificuldade para aquilo, ou aquele, ou aquela. E aí não vai fazer muito sentido. Entendeu? Então veja dentro do contexto. I'm gonna have to say no to that. Lembrei agora do The Voice. The Voice não, Shark Tank. Shark Tank, porque o Shark Tank você vem e fala assim, sorry, but I have to say no. Né? Eu tenho que dizer não para você. Então, I'm gonna have to say no to that. Gonna. Entende o que é gonna? Gonna é o going to para o futuro, né?
Going to para o futuro, isso aí eu posso falar, vai vir uma aula aí, hein, de futuro. Vai vir uma aula de futuro aí. Não essa semana, mas vai vir, tá? E aí o going to, no dia a dia, a gente fala gonna. Ah, I'm going to travel, I'm gonna travel. Tá vendo? Fica mais rápido. Ó, I'm going to have to say no to that. I'm gonna have to say no to that. Tá vendo? Isso é muito mais rápido. Né? Então, no dia a dia, eles transformam going to para gonna. Teacher, posso escrever? Pode. Informalmente pode, numa mensagem, num e-mail para um amigo, numa mensagem de texto, num comentário. Pode. Agora, se você vai escrever um e-mail para o seu chefe, né? Você não vai usar o gonna. Usa o going to. Ah, teacher, na hora de falar. Gente, no dia a dia, na verdade, a gente falava que o gonna é muito informal e o going to é formal. Mas eu já vi o gonna sendo usado em situações formais. Claro que, vamos supor, você tem uma reunião e você está com um coworker, né? Você está com um colega de trabalho e a pessoa fala, e aí você chega e fala assim, I'm gonna have to say no to that. Agora, se é o seu chefe, lembra que em inglês, né, que eles lá, é uma questão cultural. Eles têm tanto respeito que eles se chamam pelo sobrenome. Então, dependendo do chefe, né, você não vai usar o gonna, você vai usar o going to. Mas para um colega que está com você, você pode usar o gonna dentro de uma reunião. Então, cuidado com isso, ok? Mas é o que eu falo, a questão de você saber que going to é gonna é going to, ok, você sabe. Mas a questão é quando usar. A mesma coisa essas frases, eu coloquei informal. Então, vocês não vão chegar numa reunião, quando o chefe falar uma coisa lá, e você fala assim, não, I'm not buying that. Por isso que eu estou contextualizando, é informal, entendeu? Então, a gente tem muitas situações que as pessoas falam, não, não, usa isso, usa aquilo, outro. Que nem eu falei do good morning. Como não pode falar good morning? Ah, fala wake, wake. Fala wake, wake para o chefe? Começou a reunião. Wake, wake, everybody. Gente, claro que você vai falar good morning, né? Agora, para sua filha, para seu filho, wake, wake. Ou até para um amigo, brincando, uma amiga. Wake, wake, Sleeping Beauty, né? Acorda aí, ó, bela adormecida, ok? Mas isso é saber usar. Então, a questão não é só o saber, mas como saber usar. É, como saber usar é saber como usar. Jesus, está vendo em inglês? Aí, ó, as inversões, mestre Yoda. Estou virando um mestre Yoda, trocando tudo de ordem. Ai, Jesus. I'm afraid I can't go along with that. Então, eu sei que eu não posso continuar com isso. I can't go along with that. I can't go along. Para quem está vendo inglês assim, bem no iníciozinho, o can't, ele também é um verbo modal, ele indica moda, é uma possibilidade, é uma permissão, uma habilidade, ele tem vários usos. E aí seria, eu não posso. Então, eu receio que eu não posso continuar com isso. I can't go along with that. I'm afraid I can't go along with that. Tá vendo? No momento algum, eu tô falando que eu, assim, discordo, literalmente, I disagree, I don't agree. Mas eu uso outras maneiras para discordar do que a pessoa acabou de falar. E eu esqueci, aproveitei, né, que eu ia regravar, ia fazer a live de novo, eu não consertei a ordem do negócio e continuou. Vai ficar tudo desregulado, vão aparecer todas fora de ordem, but that's okay, né? Uma outra maneira de discordar de maneira informal, that's ridiculous. That's ridiculous. E aí, não esquece que como termina o S, quando a gente não fala ridiculous. A gente fala ridiculous. Então, ridiculous, nervous, delicious. Delicious, delicious. Chocolate is delicious. Ice cream is delicious. Ok? Ridiculous. Isso é ridículo. Claro que se você olha e fala assim, that's ridiculous. Claro que eu discordo. Como o nosso professor que falou que good morning não é para ser usado. Ele falou que não é para ser usado, estava escrito stop using. Então, stop using é pare de usar. Então, como é que vai ser para dar good morning?
Vou falar em alemão, Guten Morgen. De repente, né, vai ficar, olha, ela fala alemã, então não usem good morning, vou criar uma. Stop using good morning, say Guten Morgen. Ou então, vamos além, gente. Chega nos Estados Unidos e fala assim, stop using good morning. Fala bom dia, né? Gente, se você pegou só esse pedaço, eu não tô ficando doida, né? Só porque o que aconteceu. E aí, nesse caso, eu discordo totalmente. 100%. I totally disagree with that teacher. Então, o que que eu falo? That's ridiculous. E foi exatamente o que eu falei. Quando eu vi o vídeo, stop using good morning. That's ridiculous. Como assim? O que que eu uso no lugar de good morning? Eu mesma fiquei confusa. Falei, gente, então calma, peraí. Aí veio wake, wake. Wake, wake? Não, gente. Aí sim, aí é aquilo, são as escolhas da palavra, tá vendo que eu falo para vocês? É escolher a palavra. O que precisa ser dito é o seguinte: você pode usar good morning, mas tem outras maneiras de falar good morning. Mas qual é o contexto do wake wake? Hum? É isso que precisa saber. Qual vai ser o contexto para você usar o wake wake? Ou rise and shine. Você pode usar rise and shine, mas você vai usar com seu chefe? Não, né? Você não vai usar rise and shine. Então, a ideia do vídeo era realmente um pouco, né, complicado, porque como é que você quer que eu pare de falar good morning e você mande eu falar rise and shine? Só que eu não posso usar rise and shine em todas as situações. Então, como é que faz? Aí, por isso que muitos falam assim, nossa, eu vejo uns vídeos, eu não entendo nada, não sei nada, eu tô achando que eu não sei nada de inglês, até eu. Quando eu vi esse professor, falei assim, gente, estudei, me formei, e não posso mais falar bom dia, eu estava errado esse tempo todo em falar good morning, ou só morning. Ainda fiquei pensando, tem aula aqui que eu falo good morning, nem ensinei a falar. Em vez de falar hi, fala good morning. Ensinei errado? Você começa mesmo a se questionar, né? Você começa a ver tanto vídeo com stop using, que eu fiquei pensando, Jesus, né? Ah, ele nem é brasileiro. Piorou, né? Piorou, porque até onde a gente sabe, muita gente fala, eu tenho que estudar com um professor nativo. Estuda. Não estou falando mal de professor nativo, não é isso. A questão é, não é porque a pessoa nasceu lá que a pessoa pode dar aula de inglês. Eu nasci no Brasil e não posso dar aula de português, não. Primeiro que eu não estudei português na minha graduação. E segundo, não é porque eu nasci aqui que eu sei português suficiente para ensinar alguém. Terceiro, e mais importante, eu não tenho didática para ensinar a minha língua. Eu estudei para ensinar inglês. E aí eu vou falar uma coisa que alguns professores vão dizer, mas Kelly, se eu posso usar a mesma metodologia, as mesmas técnicas, o mesmo approach, a mesma strategy, se eu posso usar a mesma coisa para português, I don't know. De verdade. I don't know. Então, eu não estou apta a ensinar português só por ser brasileira. Você está? Você bota sua mãozinha no fogo para ensinar português? Então, é isso que tem que tomar cuidado. A questão também não é isso. Ah, fulano é nativo, não é nativo. A questão não é essa. Ensinar uma língua vai além da língua. Vai a cultura, vai o estudo, vai a metodologia, vai a técnica de correção. Se o aluno não aprende usando essa metodologia, essa estratégia, a gente tem que aprender outra. Tem alunos que só aprendem por via de tradução. Tem alunos que só vão aprender fazendo, praticando, de maneira comunicativa. Tem vários métodos, tem várias técnicas. E também não acreditem, eu criei um método, não criou nada. Não criou nada. Você juntou e viu aquilo que agrega. Entendeu? Porque se tivesse criado o método, estaria lá para a gente estudar na faculdade. Sorry, guys. Sorry. Vamos voltar, né? Vamos voltar. Tudo passeou do That's Ridiculous.
Mas é isso, entendeu? Então, cuidado que vocês escutam e vocês veem. É aquilo que eu falei, filtra, tem que filtrar. Filtra, entendeu? Entendeu? É isso. That doesn't quite add up for me. Então, isso não acrescenta muito para mim. É uma maneira educada, informal, mas educada de discordar, né? Tipo, isso não me acrescentou muito, não. Isso não está me acrescentando muito. É tipo, eu discordo de você, né? That doesn't quite add up for me. Aí você vai falar assim, quite or quiet? Mas não era assim que escrevia. Sim, vocês estão pensando no quiet, de quieto, né? Q-U-I-E-T, quiet, é quieto. Esse quiet, ele vem para intensificar. Então, I'm quite hungry. Eu tô bem com fome, assim, ó, uma fominha boa, né? Como pretty, que algumas pessoas, né, olham, ai, I'm pretty busy this week, né? Tô bem ocupadinha essa semana, né? Então, pretty também pode vir como intensificador. E aí, nesse caso, é o quiet, então não confunde com quiet, tá? Não confunda. Sorry, but I am on the other side of the fence. Então, me perdoa, mas eu tô do outro lado da cerca. Tô do outro lado, já, ó, do outro lado da cerca. Tá vendo como é que a tradução, né? Às vezes não vai fazer sentido. Você pode entender que eu estou do outro lado da cerca, de repente você mora numa fazenda, numa casa que tem uma cerca, eu estou lá do outro lado, você está desse lado, eu estou do outro lado, né? Mas pode ser que você não entenda que é uma opinião contrária. Então, quando eu falo I'm on the other side of the fence, seria eu estou numa opinião oposta à sua, estou do outro lado. Não tem o nosso em cima do muro? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Quando você vai traduzir para o inglês ao pé da letra, de repente não faz sentido para eles. E aí você tem que ver qual é o relativo deles para cima, em cima do muro. Entendeu? Então, nesse caso, gente, eu não estou do outro lado da cerca, mas eu estou numa opinião contrária a você. Sorry, but I am on the other side of the fence. Ok? Sorry, but I'm on the other side of the fence. E aí vem aquilo, a frase longa começa de trás para frente. The fence, the fence, of the fence, of the fence, side of the fence, the other side of the fence, on the other side of the fence. I'm on the other side of the fence, but I'm on the other side of the fence. Sorry, but I'm on the other side of the fence. Teacher, tá parecendo fácil, mas não é. Vai fazendo aos pouquinhos. Eu fui fazendo rápido para vocês verem. E vai repetindo até vocês memorizarem a estrutura. Lembra que eu sempre falo, a repetição ela só é eficaz dessa maneira. Entendeu? A repetição ela existe para isso mesmo, treinar as coisinhas que vocês têm dificuldade. O que vocês sabem não precisa ficar repetindo aí, né? Não precisa disso. Outra, nope, that just doesn't make sense to me. Então, não, isso não faz sentido nenhum para mim. Não faz sentido para mim. That just doesn't make sense to me. Nope, that just doesn't make sense to me. Doesn't make sense at all. Não faz não faz senso. Não faz, doesn't make sense, não faz sentido nenhum. Ó, tá vendo a tradução? Viu? Não faz sentido nenhum para mim. It doesn't make sense at all. Esse at all, ele vem ainda para enfatizar. At all. Next one. No way. De jeito nenhum. No way. Antigamente a gente falava no way, José. De jeito nenhum, José. No way, no way, José. Mas claro que hoje só virou no way. Tem gente que ainda fala? Sim, tem gente que ainda fala, mas no way. No way. No way. E agora a gente vem para o formal. Vamos ver o que a gente pode falar quando você discorda formalmente. I respectfully disagree with that perspective. I respectfully disagree with that perspective. Então, eu respeitosamente discordo dessa perspectiva. Essa perspectiva aí seria o ponto de vista. Seria o ponto de vista. Deixa eu anotar aqui.
seria do ponto de vista. Então, I respectfully é exatamente assim que acontece na aula, tá, gente? Então, se você chegar para estudar aqui com a gente, no meio da aula, peraí, deixa eu anotar aqui, que você falou alguma coisa aí que eu achei interessante, deixa eu anotar aqui, né? Um erro, então vocês vão me ver escrevendo, por isso que eu tenho, ó, vários. Essa aqui. Mas até na live, porque vem uns insights assim, vem umas ideias que a gente anota. Então, I respectfully disagree with that perspective. Então, perspective, como vocês já viram na aula passada, porque tinha uma expressão, um perspective, seria um ponto de vista, perspectiva. Então, um ponto de vista. Então, eu respeitosamente discordo dessa perspectiva. Eu respeitosamente discordo desse ponto de vista. I respectfully disagree with that perspective. I'm afraid I can't quite see eye to eye with you on this matter. I'm afraid I can't quite see eye to eye with you on this matter. Eu começo já pelo see eye to eye, ver olho no olho. Esse ver olho no olho seria ter a mesma opinião, concordar. When you see eye to eye, you agree. You see eye to eye with someone, you agree with someone. Então, é uma expressão. See eye to eye é concordar. Então, quando você vê olho no olho, when you see eye to eye with someone, com alguém, you agree with this person. Você concorda com essa pessoa. Ok? E aí ela fala, eu receio, ela ou ele, eu falo, eu receio que eu não posso concordar muito com você nesse assunto. On this matter. On this matter, nesse assunto. Então, I can't quite see eye to eye with you on this matter. I'm afraid I can't see quite eye to eye with you on this matter. Ok? Longo, teacher, vai de trás para frente. On this matter, on this matter, on this matter. With you, on this matter, with you, on this matter. Eye to eye with you on this matter. Eye to eye with you on this matter. Eye to eye with you on this matter. See eye to eye with you on this matter. See eye to eye with you on this matter. Quite see eye to eye with you on this matter. Quite see eye to eye with you on this matter. I can't quite see eye to eye with you on this matter. I can't quite see eye to eye with you on this matter. I'm afraid I can't quite see eye to eye with you on this matter. I'm afraid I can't quite see eye to eye with you on this matter. Viu a repetição? Fiz rapidinho também, mas vocês podem ficar repetindo só para ajudar a guardar essa estrutura, que eu reconheço que a frase é longa. Ok? I'm sorry, but I beg to differ. I beg to differ, ela por si só já é muito usada. Algumas pessoas já chegam e falam assim, I beg to differ. Beg to differ. Entendeu? Ela por si só já é muito usada, mas quando a gente está usando formalmente, ela é uma maneira formal, tá, gente? I beg to differ é uma maneira formal de falar I disagree. Existe também uma variação I beg to disagree. I beg to disagree. I beg to disagree. É possível? É possível. Existe essa variação, mas é muito mais usado I beg to differ. Então, I beg to differ é a mesma coisa que I disagree. É uma maneira formal de falar I have to disagree. Ok? E você pode falar ela só I beg to differ, mas você pode começar com I'm sorry. I'm sorry, but I beg to differ. Ok? I'm sorry, but I beg to differ. É opcional, I'm sorry. I'm inclined to disagree with you there. Então, estou inclinado a discordar de você aí. Né? Então, é tipo, eu estou mais discordando do que concordando, né? Então, I'm inclined to disagree with you there. I'm inclined to disagree with you there. Next one. With all due respect, I have a conflicting opinion. Então, com todo respeito, né? Com todo respeito devido, né? With all due respect,
I have a conflicting idea. Conflicting, porque é oposta, não bate, né? Então, é conflitante, ok? E aí, o vizinho chamando o outro, né? I have a conflicting opinion. Ok? Então, eu tenho uma ideia conflitante, eu tenho uma ideia diferente, eu tenho uma ideia oposta. With all due respect, I have a conflicting opinion. Então, com todo respeito, eu tenho uma opinião diferente, uma opinião oposta. Ok? With all due respect. With all due respect, vocês podem usar sempre que quiser falar alguma coisa que vocês queiram falar, mas com todo respeito, para que não soe rude, né, ou mal educado, algo desse tipo. Então, with all due respect, I have a conflicting opinion. I'm not entirely convinced by that argument. Então, eu não estou totalmente convencido desse argumento. Né? Entirely seria o totalmente, completamente. I'm not entirely convinced by that argument. I'm not entirely convinced by that argument. Então, eu não estou totalmente convencido desse argumento. Okay? I'm not entirely convinced by that argument. Opa, trocou a ordem. While I understand your point, I have to disagree. Esse while seria um enquanto, né? Enquanto eu entendo, eu compreendo o seu ponto de vista, eu tenho que discordar. Então, seria assim, mesmo que eu entenda seu ponto de vista, ou eu entendo, ou simplesmente eu entendo seu ponto de vista, mas eu tenho que discordar. Né? Ele vem como, né, contrasting, porque eu entendo, mas discordo. Ok? É um contrasting, ele está funcionando de maneira contrastante. Eu entendo a sua opinião, eu entendo o seu ponto de vista, respeito, mas eu discordo. Eu tenho que discordar. Então, while I understand your point, I have to disagree. E vocês podem falar de uma maneira mais simples. I'm really sorry. I understand your point of view, but I have to disagree. I have to disagree. Entendeu? Então, assim, não necessariamente você precisa usar o while. Né? Você fala assim, eu não sei como usar dessa maneira o while. Não tem problema, pode ser uma outra maneira. Essas frases que eu estou dando, vocês podem usar elas assim, ao pé da letra, mas vocês podem fazer variações. Podem fazer, ao invés de with all due respect, pode usar uma outra. Sorry, but I have a conflicting opinion. I'm really sorry, but I have a conflicting opinion. Entendeu? Vocês podem fazer um mix aí. I'm inclined to disagree with you there. Então, eu estou inclinada a discordar de você aí. Eu acho que a gente usou até essa frase antes, né? Não usou? Let me see. Ó, repetição, tá vendo? Tá repetindo. Sorry, I'm inclined to disagree with you there. I'm inclined to disagree with you there. Então, estou meio que inclinando a discordar de você. Eu meio que discordo de você. Ok? And that's it! That's it! É isso. Por hoje é só, pessoal. Por hoje é só, pessoal. Esse foi o nosso English at Lunchtime, aula de número 31. Aula de número 31, discordando com o inglês. So, expressing. So, eu parei porque eu misturei português e inglês. So, de novo. Expressing disagreement. Então, como você expressar, Jesus, hein? Como você expressar discordância. O cérebro, né? Ele vai mais rápido, eu não consigo acompanhar ele, né? Tem vida própria aqui no menino aqui, ó. Tá? Ele vai. Então, expressando discordância quando você discorda de alguém, expressing disagreement. Ok? Lembrando que essa aula foi ontem. A gente teve a aula ontem, mas eu estou repetindo hoje, porque a aula de ontem, essa teacher aqui gravou, editou e aí deletou. Né? Essa daqui eu não vou nem editar, vai assim mesmo e vai ficar bonitinha. Fui pela primeira vez que editar, porque eu não edito, e deu nisso, né? Então eu vejo você na terça-feira que vem. Terça-feira que vem a gente volta com. A gente tem inglês funcional também, não é opinião.
Tem a ver com opinião, mas não é opinião. E é um inglês mais funcional, ou seja, ele vem com um propósito, com uma função, ok? Mas volta aí no nosso canal, vê os outros vídeos, aula de número 1, como se apresentar, aula de número 2, como você se apresentar, como falar da sua formação, como falar de rotina, a diferença de simple present para present continuous, tem preposição, tem muita coisa. Então, volta lá nas outras aulas que tem muita coisa para você. Mas as aulas, desde que a gente voltou depois do carnaval, elas têm sido mais inglês funcional. Então, se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, a gente tem aula de como falar oi em inglês, tchau em inglês, como pedir desculpas, como agradecer, como responder um agradecimento, ok? Tem todas essas aulas para você aqui no canal. Então, se inscreve, acompanha, porque vem muita coisa aí. E na terça-feira que vem eu quero te ver. Next Tuesday. Next Tuesday at 1, com o nosso English at Lunchtime, comigo, Teacher Kelly. Eu estou olhando para lá porque eu estava fechando o compartilhamento. Comigo, Teacher Kelly, que estarei com você aqui toda terça-feira, every Tuesday at 1, para o nosso English at Lunchtime. Ok? Mas voltando, gente, vai ter muita coisa chegando aqui no canal e vai ter muita coisa no Instagram. Tem muita dica no Instagram. Muita dica. É só ir lá, me seguir, que você vai acompanhar. E tem novidades também no Instagram, hein? Aguarde e confie. Aguarde e confie. Wait and see. Okay? So guys, thank you very much. Have an amazing afternoon. And I see you next Tuesday. See you next Tuesday. Bye bye. See you next Tuesday.